Olá pessoal, tudo bom? Thiago Lamônica com vocês aqui de novo e hoje, para falar disso daqui, ó, livro O Quarto de Guerra. É, isso mesmo, livro, não é o filme O Quarto de Guerra que está fazendo muito sucesso por aí, todo mundo vendo cinema, isso aqui é o livro O Quarto de Guerra, lançado aqui no Brasil pela editora Thomas Nelson e que é tão sensacional ou até mesmo mais sensacional do que o filme. Por quê? Vou te explicar para você agora nesse vídeo. Bom, antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre o livro em si. O livro O Quarto de Guerra tem o mesmo nome que o filme, por quê? Porque ele foi inspirado no roteiro do Alex e do Stephen Kendrick, ou os Kendrick Brothers, que foram os caras que escreveram o roteiro e dirigiram o filme. Ou seja, diferente de como geralmente acontece de que o filme é baseado no livro, esse livro foi baseado no roteiro do filme. E ele foi escrito aqui pelo Chris Fabry, que é um cara que tem mais de 50, 60 livros já lançados, tanto de ficção cristã como livros de autoajuda cristã. Então é um cara que tem bastante experiência no assunto, que teve acesso ao roteiro dos Kendrick e junto com os Kendricks, com a aprovação deles, escreveu a versão em livro da história. O livro tem 336 páginas nesse formato que você pode ver. A capa do livro é a mesma capa de divulgação do filme. É um livro bonito. Mas vamos falar então sobre o livro em si. A história é a mesma do filme. Ele conta a história do casal Elizabeth e o Tony, que tem a filhinha, que tinha uma vida com tudo para ser perfeita, os dois com bons empregos, bons salários, uma filha, tudo certinho, mas que o casamento deles começa a entrar em crise. E durante essa crise ela conhece a Clara, que é aquela velhinha do filme que conquistou o mundo inteiro, conquistou todo mundo no cinema, aquelas frases de efeito que ela dava no meio da gente. Então, aquela velhinha, a Clara, ela conhece a Clara e ela começa a usar... A Clara começa a ensinar ela a usar o poder da oração, usar o chamado quarto de guerra para ganhar as lutas que ela não ganharia na discussão, não ganharia na briga, não ganharia no físico ali, e sim que ela ganharia no espiritual, no quarto de guerra. E o conceito em si da oração e de todo esse poder da oração já é lindo, excelente e muito bem explorado no filme. É impossível você não assistir o filme e não ficar com vontade de orar 3 semanas seguidas. E aqui no livro ele continua também como o ponto principal, o poder da oração, que a oração pode fazer, as batalhas que a gente vence na oração que nunca venceríamos de outra forma. Mas se ele é igual ao filme, por que eu devo adquirir o livro? Você estaria perguntando agora isso. Você não perguntou, imagina que você fez essa pergunta para você ir agora. O porquê que eu indico esse livro? Porque o livro, quando eu recebi ele, eu fiquei meio assim, tipo, ah tá, eu já vi o filme, não tem por que eu ler o livro. Mas aí eu falei, vou dar umas folhadas nesse livro para ver qual que é a dele. Cheguei assim, e aí, bro, qual que é a tua? Vamos dar umas folhadas, não sei aqui. Comecei a folhear e ele me conquistou no primeiro capítulo, ele já me conquistou. Por quê? Quando você assiste o filme, você tem toda a experiência lá, tudo que o ator te passa, você compra. Só que, quando você tem acesso ao livro, que foi baseado no roteiro, você tem coisas que não entraram no filme e coisas que se passavam dentro da cabeça dos personagens, que por mais bom que fossem os atores, o cara ou a mulher tinha que ser extremamente, mas muito bom mesmo, para conseguir passar alguns pensamentos que eles estavam tendo e que infelizmente no filme os atores não conseguiram passar. Quer ver um exemplo? O personagem do Tony, no começo do filme, até metade, se você já assistiu o filme, você sabe o que eu estou falando. Se você não assistiu ainda, pode ser considerado spoiler, então assista por sua conta e risco. Mas o personagem do Tony, ele dá muitas respostas diretas, assim, e ele parece sempre estar muito bravo quando ele conversa com a sua esposa ou com a sua filha. Ele parece estar sempre muito bravo, não dando atenção para elas, ignorando, e sempre respostas muito curtas e diretas. A visão que eu tinha dele é que ele era um personagem que não ligava para a família dele, mas que depois que a oração da Elizabeth vai entrando em efeito, isso muda. Só que o que eu percebi nos primeiros capítulos do livro é que a resposta dele não era curta e direta para a família, porque ele era uma pessoa que não se importava com ele, mas porque ele estava com diversos conflitos na cabeça, ele estava com diversos pensamentos. E todos esses pensamentos, esses conflitos que ele tem, essa guerra interna que ele tem, no livro é descrita. Você tem lá o personagem, ele tá lá, e Tony pensava isso, e na hora de falar ele falava aquele negócio direto que pulava na cabeça dele, resultado de todas essas confusões e conflitos de pensamento. E que por mais bom que o ator pudesse ser,
é muito difícil ele conseguir passar isso para a tela, todos esses conflitos de pensamento na hora de falar. Por isso que a impressão, a leitura do personagem que eu tive é que ele era um personagem que não se importava, um personagem extremamente frio com a família. Mas ao ler o livro eu vi que ele não era um personagem frio com a família, ele era um cara que estava com um extremo conflito interno e que na hora de falar, o resultado que ele falava era o resultado de todo esse conflito. Então, essa leitura de personagem eu só tive quando comecei a ler o livro. Por isso que ele já me captou nos primeiros capítulos, porque eu tive acesso a essa psicologia, a essa guerra interna que todos os personagens do filme estavam tendo e que no filme eu não consegui ter essa leitura. Então só nisso pra mim já valeria muito a pena. E sem contar que, por se basear no roteiro, o roteiro quando ele está escrito de um filme, nem tudo que está no roteiro entra no cinema, porque na hora que ali está acontecendo a produção, a gravação, tem coisas que não encaixam mais, ou tem coisas que você pode modificar para ficar melhor na narrativa do filme, tem coisas que saem na edição, e como o livro foi baseado no roteiro e não na versão final do filme, você tem situações e até personagens que não entraram no filme. Você tem, por exemplo, em uma certa ocasião, um personagem chamado Bernie, que ele não aparece no filme, porque a aparição dele é muito pequena e você tem que ter acesso realmente a esses pensamentos do Tony para entender o porquê o Bernie aparece, para ele poder refletir e falar, poxa, eu não quero ser igual o Bernie. Mas se você não consegue ler esses pensamentos do Tony no filme, o Bernie não tem utilidade nenhuma dentro daquele universo. Então ele não aparece no filme, porque ia ser um personagem solto, sem sentido nenhum. Mas quando você está lendo no livro, ele faz todo sentido porque você tem acesso aos pensamentos do Tony. Então você tem mais personagens também que tem essas pontas para pontuar algum pensamento, pontuar alguma coisa que alguns personagens estavam tendo, que no roteiro funciona muito bem na parte literária, mas no áudio e vídeo acabou não entrando porque seriam personagens soltos e situações soltas. Você tem situações estendidas também, como por exemplo, aquele primeiro jogo de basquete de Tony na quadra. No roteiro e consequentemente no livro, ele é uma situação mais estendida, com uma conversa um pouco mais ampla, que no filme já não teria necessidade de ampliar tanto, porque não seria tão necessário, porque o filme queria contar. Então todos esses detalhes que ajudam você a ter uma visão melhor dos personagens, que ajudam você a entender melhor aquele universo, aquela situação toda que está passando, com o livro a experiência fica muito mais rica. Então por isso que hoje eu estou trazendo aqui no Dica do Dia, que até fazia tempo que eu não fazia Dica do Dia, eu vou voltar a fazer mais. Tem umas coisas que eu ando ouvindo, mais umas coisas que eu ando lendo também, e em breve eu trago para vocês. O motivo de eu estar indicando ele aqui hoje é porque realmente, tanto você ler o livro ou assistir o filme já é uma experiência sensacional. Eu tenho o Quarto de Guerra como o segundo melhor filme de temática cristã que eu já assisti na vida, ficando atrás apenas dos Corajosos, porque eu tenho um relacionamento especial com Corajosos, e o Quarto de Guerra fica em segundo lugar. Você assistindo o filme ou lendo o livro já é suficiente, mas se você consegue combinar os dois, assistir o filme primeiro, e depois você vir com a leitura do livro, o Quarto de Guerra, esse aqui escrito pelo Christopher Wright, vale muito a pena e enriquece muito a experiência, e você consegue entender mais ainda o principal da história, que é a importância e o poder da oração em transformar uma situação, em vencer uma guerra que você não conseguiria vencer, em transformar pessoas, em mudar caráteres, e como o Espírito Santo entra no coração de uma vida que está recebendo, que está sendo o alvo de oração de uma outra pessoa. Tudo isso fica muito mais enriquecido, toda essa ideia fica muito mais fortalecida e muito mais firmada quando você combina tanto o filme Quarto de Guerra como o livro. Então a sequência que eu indico realmente é essa. Primeiro você assiste o filme, depois você vem e lê o livro para completar. E eu te garanto, são 336 páginas. Ah, tá ok, é um tamanho razoável. Mas quando você pegar esse livro, você vai querer destruir ele rapidinho, rapidinho mesmo. Livro Quarto de Guerra, lançado aqui no Brasil pela editora Thomas Nelson. E essa é a minha dica do dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu gostei aqui embaixo. Ajuda muito esse gostei para o vídeo aparecer para mais pessoas e todas essas coisas. Então lasca o dedo aí nesse gostei. Se inscreva no canal. Bem aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho escrito inscrever. Se inscreva no canal para você estar recebendo novos vídeos. Recebendo atualização toda semana. Toda semana tem um vídeo novo. Tem dica, tem 5 coisas, tem assuntos variados. E divulga esse vídeo para mais alguém. Mande para alguma pessoa. Fala, ó que legal, tem um livro do Quarto de Guerra também. Ó que legal, lembra aquele filme que a gente assistiu, o Quarto de Guerra? Tem um livro também. Veja que esse menino tem a falar sobre o livro. Então divulga aí para mais pessoas. E ajuda o canal a continuar o trabalho, ajuda o canal a continuar crescendo. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do filme Quarto de Guerra. Eu acabei não fazendo um vídeo sobre o filme em si, algo que eu vou corrigir nos próximos filmes que estão para lançar aí cristãos, como Ressurreição, Deus nos Amor 2. Logo após eu assistir o filme eu vou trazer algumas resenhas, alguns comentários sobre eles aqui no canal. Acabei não fazendo Quarto de Guerra, falha minha, desculpa. Mas já que eu fiz do livro, comente aqui embaixo, aproveita que está no assunto, fala o que você achou do filme Quarto de Guerra. Se você já leu o livro, o que você achou, se você se interessou, comente aqui embaixo também. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus e lembre-se, quando tudo estiver difícil,
Não tente lutar com as suas mãos. Vai pro seu quarto de guerra, que lá que a vitória é conquistada. Deus abençoe.